Fala galerinha do meu coração, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, o coração tá apertado de saudade, mas eu tenho certeza que em breve nós nos veremos novamente, beleza? Trouxe para nós aí uma aulinha sobre estados nacionais modernos, como é que esses estados nacionais, essas monarquias se formaram. A gente vai entender, né, a ligação que isso tem com o fim lá do feudalismo, o fim da Idade Média, beleza? Quando a gente fala de formação dos estados nacionais modernos, a gente está falando daquelas monarquias que a gente conhece, né? Que vocês veem nos filmes, por exemplo, com os bailes da corte, com aquela sociedade cheia de nobres, enfim, com aquele puxa-saquismo todo que nós já conhecemos, e a gente vai entender como é que esses privilégios da nobreza vão ser mantidos, o papel da burguesia, né, como é que o rei volta a ter poder. Vamos lembrar, né, que quando a gente está falando dos reis, à época da Idade Média, eram reis que reinavam, mas não governavam. O poder na Idade Média estava nas mãos de quem? De quem? Não ouvia? Fala mais alto. Isso aí, né? Estava na mão dos nobres. Tá ok? Mas isso é um papo para outra hora. Primeira discussão que a gente traz aí é tentar diferenciar o que é Estado do que aquilo que é nação. Os dois conceitos. Porque se confunde muito Estado e nação. Galera, quando a gente fala de Estado, eu estou falando aí, né, de um conjunto de poderes políticos. Beleza? Eu estou falando aí de um território definido, com limites, com leis. Tá ok? Com governo, com uma estrutura formal de organização. Rodrigo, mas isso é uma nação? Não. Quando eu falo em nação, daí vem a ideia de nacionalismo, tá? Muitas vezes utilizado de forma deturpada e para estimular movimentos xenófobos. Quando a gente fala de nacionalismo, eu estou falando de um conjunto, na verdade, um agrupamento de pessoas que vão comungar de elementos históricos, culturais, sociais em comum. É normal nós vermos, por exemplo, que dentro dessa formação desses estados nacionais modernos, e aí vamos entender a importância dos casamentos também nesse processo, você tem a formação de alguns estados, mas que dentro desses estados nacionais, você tem povos que comungam de culturas diferentes. Tá? Exemplo disso é a Espanha. Aliás, se você for procurar aí, você vê que a Espanha até hoje tem processos separatistas. Isso não é à toa. Tá? Isso porque você tem ali no processo da época da formação do Estado Nacional, né, espanhol, né, um agrupamento ou vários agrupamentos, né, e aí os casamentos importantes nisso daí acabam formando o que a gente conhece como Espanha. Enfim, não só na Espanha, eu utilizei a Espanha como apenas um simples exemplo. A gente vê que isso ocorre em outros países também. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de nação, né, a gente está falando de aspectos culturais comuns, como, por exemplo, o próprio idioma. Aliás, a construção de um idioma nacional é algo fundamental e característico desse processo de formação dos Estados Nacionais modernos. Ou seja, você tem locais que você tinha vários idiomas, ou, como alguns gostam de falar, dialetos locais, que acabam sendo suprimidos em nome de um elemento de unidade nacional. E aí o idioma acaba sendo esse elemento de unidade nacional. Beleza? Inclusive, vocês que acompanham séries, né, em plataformas de streaming, eu não posso ficar falando aqui porque tem questão de direitos autorais, enfim. Tem uma série muito famosa, numa plataforma de streaming muito famosa, sobre um professor de filosofia muito famoso, onde você tem ali de uma região da Espanha, e eles não falam espanhol, tá? Então perceba aí, se você já tiver a idade para assistir, assista essa, ou me pergunte, né, depois que série é essa, que aí eu falo para vocês, né, se está adequada à idade, que vocês podem ver. Mas é que eu estou dando exemplos para a gente compreender como é que esse conceito de nação vai ser um conceito criado também a partir da formação desses estados nacionais modernos. Ou seja, né, vamos lembrar um pouquinho como era lá na época do feudalismo, aquele processo de fragmentação territorial, de fragmentação do poder político, das relações de dependência pessoal, o rei que era um grande suzerano, mas que dependia e muito, né, do apoio militar dos demais nobres, né?
dos seus demais vassalos, vamos dizer assim. E isso é importante para a gente compreender como é que esse rei acaba ficando refém, né, dessa nobreza. E como depois esse rei traz essa nobreza, né, como uma grande base de apoio político. Quando você fala lá do feudalismo, quando você fala da Idade Média, né, e aí você tem a Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, você vai ver que tem um conjunto de transformações na Baixa Idade Média que permitem um processo gradual de fortalecimento do poder real. Isso que é muito, muito importante, galera. Porque assim, de novo, eu vou bater isso em todos os nossos videozinhos. Não há em história nada que aconteça do dia pra noite. O cara acorda, bocejou, sei lá, me deu uma vontade de unificar meu estado hoje. Não, não é assim, galera. Tá? Tudo é um processo. E aí, dentro desses processos históricos, né, que vão culminar num marco maior, ou seja, na formação desses estados, você tem um conjunto de fatores que influenciam esse processo. Tá? Então, lá na Idade Média, você tem um rei que reina, mas não governa, que é refém dos nobres, principalmente pela questão dos laços de dependência pessoal do apoio militar. Você não fala na Idade Média de um exército nacional, você está falando aí, né, de exércitos mercenários. De fato, isso era muito comum na Idade Média, né? Os exércitos eram exércitos mercenários, eles defendiam os nobres que pagavam mais para eles, beleza? E, obviamente, nesse processo de fragmentação territorial, era muito comum, né, você ter guerras por disputas territoriais. Beleza, até aí? Então você tem um rei na Idade Média que era um nobre, né? Ele vinha de uma família, de uma dinastia, né? Quando eu falo de dinastia, eu estou falando de famílias, né, muito poderosas politicamente e que acabam futuramente nesse processo de centralização do poder político, né, no processo de formação dos Estados Nacionais modernos. E vou bater de novo na importância do casamento. Você vai falar, Rodrigo, você está tão romântico hoje. Não, não é isso. É porque você vai ter, de fato, né, os casamentos sendo utilizados com interesses políticos para o processo de formação. Né? Então, fulano de um país com Beltrana de outro, e por aí vai, com ciclano de outro país, se casando não porque se amavam, mas se casando porque era necessário estabelecer alianças políticas para a formação, e mais do que a formação, galera, mas também para você criar um grau de estabilidade política nesses estados nacionais modernos que vão ser fundamentados e formados aí. Beleza até aqui? Ó, lembrando, hein, não esquece de dar o like ou dislike no canal, se inscrever no canal para ativar a notificação e quando subir vídeo, vocês terem a ciência de subir o vídeo, né, saberem que subiu o vídeo. E sobretudo, galera, tenham dúvidas, mandem dúvidas, tá? O mais importante que é saber as respostas, saber as perguntas que a gente precisa fazer. Então pergunta, beleza? Entenderam até aqui esse conceito de Estado e Nação? Beleza? Vou continuar, hein? Galera, a gente elenca aí uma série de fatores e poderíamos ficar aqui, né, durante vários vídeos falando sobre cada um desses fatores, mas esse não é o nosso objetivo. Vamos lembrar que durante a Baixa Idade Média, né, a partir ali mais ou menos do século X, século XI, você tem uma série de mudanças, né, que promovem ali transformações sociais que geram por si transformações políticas. De novo, quando eu falo de formação dos Estados Nacionais modernos, eu estou falando de um processo contínuo, lento, tá? Ele vai ocorrer durante séculos. Para vocês terem noção, a primeira monarquia nacional moderna, formada, estruturada, como nós conhecemos, vai ser a portuguesa. Beleza? Lá no século XIV, após a chamada Revolução de Avis, a dinastia dos Avis. Tá ok? Beleza? E você vai ter um processo de formação dos Estados Nacionais modernos que dura até o século XIX. Falei besteira, galera. Corta, esquece isso. Olha, o professor já está cansado. Falei besteira. Falei besteira, concentra. Vai durar ali até o século XVIII. Por que eu falei até o século XIX? Porque, na verdade, no século XIX você tem dois processos de unificação que são importantes ali. Tá? Que é o processo de unificação da Itália e o processo de unificação da Alemanha. Mas o conceito de Estado Nacional moderno você esquece. Perdoa, então eu falo de um processo que começa lá no século
né, no século XIV, mais ou menos, e vai durar ali basicamente até o século XVII, tá? Século XVIII. Fechou? Então é um processo lento, ou seja, é um processo que atravessa o fim da Idade Média e entra na Idade Moderna. Show? Beleza? Se eu falar mais alguma coisinha que eu acho que esteja equivocado, eu vou subir, vocês vão ver no vídeo que vai subir uma informaçãozinha aí. Tá? Então volta para cá. Primeiro fatorzinho que a gente tem que falar são as inovações das técnicas agrícolas. Falou, Rodrigo, não entendi. O que técnica agrícola tem a ver com isso? Bem, se eu estou falando de inovações das técnicas agrícolas, eu estou falando do aumento da produção. Vamos lembrar que você fala lá dos feudos, você fala lá das cidades fortificadas, né? Dá origem aos burgos e depois vai dar origem à burguesia. Mas antes disso, eu estou falando de inovações técnicas que permitem o aumento da produção, que permitem a produção de excedente. E essa produção de excedente ela vai ser o quê? Não ouvi? Repete para mim. Isso aí, vendida. Tá? Então, na verdade, você tem uma ampliação gradativa do comércio. Óbvio que essa ampliação gradativa do comércio tem um outro fator que se junta a esse processo de inovações tecnológicas, né? Inovações técnicas na agricultura, as cruzadas. As cruzadas são fundamentais para nós compreendermos a abertura de novas rotas comerciais e, sobretudo, de um contato comercial mais intenso entre Oriente e Ocidente. Né? E aí, obviamente, o surgimento das feiras, né, medievais, ao entorno do que nós vamos chamar de burgos, daí vem a ideia de surgimento da burguesia, uma classe social que nem era muito bem vista à época não, tá? A gente vai entender isso já já. As cruzadas elas vão ser fundamentais porque permitem essa integração. E aí nas feiras medievais, né, as pessoas não vão vender somente aquilo que produziam no campo. Você começa a ter a venda de outros produtos, produtos inclusive de luxo, artigos de luxo, tá? Como perfumes, como peles, tapetes e por aí vai, tecidos. Então o comércio ele vai ampliando gradativamente. Cuidado porque existe um equívoco, e quem é meu aluno presencial sabe que eu sempre corrijo isso. As pessoas falam, na Idade Média não existia comércio. Tá falando besteira, tá falando bobagem. Existia sim, só que era um comércio muito insípido. Eu não vou ficar entrando aqui nos fatores que limitavam, né, a atividade comercial, mas não cometam esta besteira, beleza? Tá? Por isso que eu falo de um aumento gradativo. Quando a gente fala e aí vai dar origem ao que nós chamamos aqui de renascimento comercial e urbano. O renascimento, as cidades renasceram, floresceram. Não. Na verdade, como você tem um aumento gradativo, né, das atividades comerciais, né, o comércio ele volta a ser uma atividade comercial muito importante para, obviamente, a economia daquelas regiões. E óbvio, né, galera, vamos parar e pensar, porque pensar não dói. Tá? Poxa, se eu estou aumentando o fluxo de atividades comerciais, se eu estou aumentando o fluxo de pessoas, as cidades elas começam a crescer. E aí os muros dessas cidades já não dão mais conta, né, das cidades fortificadas. Não existia mais, né, aquela ameaça das invasões dos povos que, né, originalmente foram chamados pelos romanos de povos bárbaros. Né? E aí são vários, germânicos, magiares, enfim, teutos e por aí vai. Então você tem ali, né, as cidades crescendo para além dos limites dos seus muros. E além disso, você tem um fluxo muito forte de pessoas e de novas ideias. Galera, tá até aqui embaixo, novas formas de pensamento. Vai ser durante esse período que as primeiras universidades vão de fato serem construídas. Então, essas cidades que nós vamos dar o nome de burgos, elas começam a crescer. Beleza até aqui? Tranquilo? E aí tem uma questão que é muito central. Antes, lá no feudalismo, você tinha aquela questão da atividade agrícola ser a atividade central. Por isso que muitas pessoas, equivocadamente, falam que o comércio não existia. Tá?
O porém é que agora a atividade comercial ela cresceu muito, está crescendo muito, 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 muito. E aí a concepção de riqueza, de ganhar dinheiro, ela muda. Vamos lembrar que lá na Idade Média, ter terra era ter poder político e poder econômico. Ah, Rodrigo, então quer dizer que agora a terra não corresponde mais ao poder econômico? Não, continua correspondendo, mas agora ela tem uma rival. Que rival é essa? Ou esse? É o comércio. Então, na mudança das mentalidades à época, você também tem uma mudança da forma de se enxergar a produção de riqueza. Opa, eu agora não preciso mais ter a terra para ganhar o meu pão de cada dia. Eu agora posso tentar ser um comerciante, trabalhar nessas feiras. Daí vem a ideia da construção de uma classe chamada de burguesia. Muitos dos camponeses, que eram servos, que tinham obrigações, simplesmente começam a abandonar gradativamente as terras que pertenciam a essa nobreza e falam o seguinte, pô, na boa, tô aqui, a terra não é minha, tô pagando imposto pra caramba, para um nobre que, caramba, me trata quase como um escravo, e essa terra nunca vai ser minha, nunca vou melhorar de vida, e tem um comércio ali que pode, de repente, me dar uma outra perspectiva. E essa perspectiva, na verdade, não era só da produção de riqueza, tá? Era de ter acesso também a novas formas de pensamento, o que acabava acontecendo. E aí a gente dá início ao surgimento de uma nova classe, a burguesia, que nem era muito bem vista à época, tá? Inclusive religiosamente. Vamos lembrar que a Igreja Católica condena a prática da usura, a prática do lucro. Não é? Ah, mas é porque ela tinha medo, ela era fiel aos seus dogmas? Sim e não. Porque, de fato, nos dogmas, à época, a Igreja Católica, e reafirmados lá na frente, né, no Concílio de Trento, lá no século XVI, quando você tem um processo da Contra-Reforma Católica, né, a usura, ela continua sendo condenada, reafirmada, mas tem uma outra questão. Vamos lembrar que na Idade Média, a Igreja Católica, ela era uma senhora feudal, ela tinha muitas terras. E nessas terras tinham muitos servos. E desses servos ela cobrava muitos impostos. E tinha os impostos ligados à terra e tinha os impostos ligados à atividade religiosa. Opa, eu agora estou perdendo uma galera que simplesmente abandona a terra e fala, olha, cansei. Essa parada não é pra mim não, eu quero fazer comércio. Que socialmente eram mal vistos, mas olha só, numa boa, o servo já estava numa condição de inferioridade social. Ele estava pouco se lixando se ele ia continuar sendo visto como alguém, sei lá, que não fosse digno. Ele queria, na verdade, ter algum tipo de melhoria dessa condição de vida. Então essa mudança, ela faz as cidades crescerem, surge uma nova classe que vai buscar o seu espaço e lá na frente vai buscar se aliar ao rei. E o rei se aliar a ela. Calma, que a gente vai ver essa aliança e vai ver que ela não é orgânica. Mas daqui a pouco eu explico isso. Até aqui tá ok? Tá tranquilo? Então vem comigo. O enfraquecimento dos laços de dependência pessoal. Óbvio, né? Essa nobreza, cuidado que também tem um outro equívoco, né? As pessoas falam, né, a nobreza ela vai sair muito fraca desse processo. Não, 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 não. Óbvio que o poder dela acaba sendo reduzido, especialmente o poder econômico da nobreza acaba sendo reduzido, porque, ora, antes você tem a terra como sendo o principal fator de produção de riqueza, né? Assim como era um fator de produção de desigualdade, como ainda é hoje em alguns países, inclusive no nosso, né? Porém, essa nobreza, ela percebe que a saída dos servos, desses camponeses, das suas terras, começa a lhe gerar um prejuízo. Só que politicamente ela vai preservar seus privilégios. Aliás, tem um historiador chamado Perry Anderson, que ele fala o seguinte, que a construção dos Estados Nacionais modernos, né, e a formação do que nós chamamos de monarquias absolutistas, ocorre também muito para conseguir preservar o poder político e o privilégio dessa nobreza. E a gente vai ver, gente, a nobreza permanece, né, com privilégios.
A nobreza continua tendo uma força política muito forte, uma força social muito forte. Agora, a econômica não. Econômica você tem uma redução desse poderio, né, dessa nobreza. Agora, a crise do século XIV, ela é importante para a gente entender como é que isso tudo que eu falei para vocês antes acaba sendo potencializado. Especialmente quando a gente fala dessa perda de poder econômico da nobreza e que gera um medo para ela de ser acompanhada de uma perda de poder político. Especialmente por causa das revoltas camponesas. Bem, século XIV, está acontecendo no mundo. O que ocorreu ali? Qual foi a problemática geral? Você tem seca e chuva em excesso, ou seja, você tem intempéries que vai gerar fome. Caramba, além disso, e isso aumenta a problemática no campo. Cada vez mais você tem pessoas sendo empurradas, né, para essas cidades, para esses burgos. Você tem um crescimento. Obviamente, desculpa gente, obviamente isso vai gerar um enfraquecimento econômico gradativo dessa nobreza. De novo, é um enfraquecimento econômico, não é político, não é enquanto classe social, que ela continua tendo um baita prestígio, tá? Preste atenção aí para a gente não cometer equívocos. Para além disso, você tem a peste bubônica, que também é conhecida como peste negra. Caramba, morreu gente pra caramba na Europa. Você tem diminuição de pessoas trabalhando no campo, terras começam a ter menos gente para trabalhar, os camponeses que ali estavam e sobreviveram começam a pressionar essa nobreza, vai dar origem às jaqueries, né, as famosas revoltas camponesas. A nobreza perdendo cada vez mais poderio econômico, especialmente no século XIV, morreu gente, tem menos gente trabalhando, tem menos obrigações sendo pagas, e essa nobreza percebe que tem menos dinheiro, né, para entrar no seu bolso, para manter os seus luxos. O que ela faz? Vão aumentar impostos. É óbvio que os camponeses iriam cada vez mais se revoltar. E aí a nobreza vai olhar para quem? Para o nobre mor. Quem? O rei que reina, mas não governa. É óbvio que não é um processo automático. Fala assim, vem cá, me socorre aí, me dá a mão, me puxa. Isso vai ser um processo contínuo. De novo, você tem processos que demoram, né? Por exemplo, lá em Portugal, como eu falei, você vai ter ali desde o século XII, mais ou menos, uma formação, né, ou uma unificação política um pouco mais contundente, que vai se consolidar na Revolução de Avis. Tá? Você tem as guerras de reconquista, por exemplo, na Espanha, que atrasam em relação a Portugal. Aliás, inclusive a gente fala que Portugal teve um processo de formação do seu Estado Nacional moderno de forma precoce em relação aos outros países. Tá? Então você tem ali um processo lento, né? O casamento lá na Espanha, né? Enfim, depois eu até faço um vídeo para a gente falar das... E eu hoje não vou falar de casos específicos, eu vou citá-los, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Né? Os casamentos sendo importantes ali no Reino de Castela, de Aragão e por aí vai, para a gente entender esse processo de formação. Você tem, por exemplo, casos que são atrasados por causa de guerras. A Guerra dos 100 Anos, que atrasa o processo de formação entre né, o processo de formação dos Estados Nacionais francês e inglês, enfim, dentre outros na Europa. Tá ok até aqui? Beleza? Bem, a diminuição do poder político da igreja. E aí, você tem o crescimento de uma classe social, que é a burguesia, que começa nessas problemáticas todas, acumulando poder econômico, né, mas não tem poder político. Aliás, a burguesia só vai ter poder político inicialmente, e de fato lá na Inglaterra no século XVII, né, após a Revolução Puritana e sobretudo a Revolução Gloriosa, beleza? E nos demais países europeus no século XVIII. Você tem as outras revoluções, né, e você tem lá a famosa Revolução Francesa, tá? Então você tem um conjunto de fatores que vão, na verdade, produzir alianças. Galera, aliança política, ela é sobrevivência, ela é questão de vida ou morte. Ou essa nobreza percebia que não adiantava ficar apegada às suas terras e continuar cobrando impostos insanos para esses camponeses,
porque elas iriam ser engolidas socialmente. Então ela olha para o rei e fala, rei, olha só, e aí? Como é que a gente pode um ajudar o outro? Para o rei é importante, né? E aí quem vai ser esse rei? Era um nobre mor dessas regiões, e aí você produz casamentos, e aí essa é a importância. Galera, de novo, não estou aqui como um indivíduo romântico, tá? Eu estou falando da importância desses casamentos justamente para a formação desses estados, né? Vamos lembrar que o que marca a Idade Média e o que não vai existir mais na Idade Moderna é a fragmentação territorial e a fragmentação política. Os casamentos são justamente para acabar com isso, para acabar tanto com a fragmentação territorial, assim como com a fragmentação política. Vamos lembrar lá que o último reino unificado que a gente tem, que é lá na Idade Média, é o Império Franco. Depois do Império Franco, isso obviamente eu estou falando do Ocidente, não estou falando do Oriente, onde existia ainda o Império Bizantino. Tá? Estou falando, obviamente, da Europa Ocidental. Você tem, depois do Império Franco, uma fragmentação geral do poder econômico, do poder político, desculpa, e do poder e do território de uma forma geral. Até ficou ruim agora, né? Falei do território e do poder político. Então, era necessário esses acordos. E como é que você faz acordo? Da forma mais orgânica possível. Vamos casar nossos filhos. Ah, mas eles não se amam, não importa. Não importa se não se amavam, não importa se nunca tivessem vistos um ao outro, não importava. A ideia era casar geral para que você conseguisse, de fato, criar ali esses arcos de aliança e esse processo de formação contínua desses estados, e foi assim ao longo da história. Bem, e aí as nobrezas começam a se unir. Daí a ideia do sangue azul, né? Que a nobreza acreditava que tinha um sangue diferente dos demais membros da sociedade, né? Ou seja, de acreditar que de fato, né, por serem uma camada coberta de privilégios, óbvio, né? Eu estou até ignorando o clero nessa brincadeira. O clero ainda estava acima, né, da nobreza. A gente vai falar como é que isso vai mudar um pouco, tá? Inclusive, em certa medida, você vai ter em alguns países, especialmente na Inglaterra, o clero sendo submetido ao poder político. Mas já falo disso já. Então a nobreza, né, os nobres começam a se aliar muito devido a essa ideia, né, de você construir ali laços orgânicos familiares. E aí, né, família briga, mas acaba se entendendo. Politicamente, a nobreza e, né, de uma forma geral, os reis podiam brigar, mas acabavam se entendendo. E se entendiam por quê? Porque existia ali um interesse de preservação de privilégios. Beleza? Tranquilo? Bem, diminuição do poder político da igreja, né, galera? Esses fenômenos de peste bubônica, as secas e por aí vai, questionam também o poder espiritual da igreja. Falou assim, caramba, como é que a gente tem que passar por isso? Como é que tem membro da igreja morrendo da peste negra? Isso abala também, né, em certa medida, esse poder. Vamos lembrar que a igreja católica mandava em tudo, né? Conduzia a vida da pessoa durante a Idade Média. Ah, Rodrigo, então as pessoas viraram ateias após isso? Não fala essa besteira. O que tem, na verdade, uma diminuição do poder político e, em certa medida, do poder econômico da igreja, mas ela continua tendo um poder espiritual poderosíssimo, um poder social poderosíssimo, de influenciar tudo. Tá? A gente vai ver que nas monarquias nacionais modernas, que são formadas nesse processo todo que a gente está falando, o rei, né, ele vai ser coroado, no caso da Igreja Católica, pelo Papa. Era o Papa que legitimava o poder dele. E aí vai dar origem lá à teoria do direito divino dos reis, que a gente vai falar já. Tá? Então é importante a gente entender que a nobreza, né, essa nobreza acaba se alinhando, né, com essas famílias, com essas dinastias que reinavam, mas não governavam. Você começa a ter ali laços que antes eram aqueles laços de dependência pessoal, suzerania e vassalagem, e agora são os casamentos que fundamentam essas relações mais orgânicas de união e unificação que vão gerar, obviamente, esses estados nacionais modernos. Mas tem um detalhezinho aí, tá? Inclusive já falei do surgimento das novas formas de pensamento, né? Você está ali na Baixa Idade Média, surgimento das universidades, surgimento das estruturas
do que nós chamamos do renascimento cultural e científico, né? Então essas mudanças de mentalidade também influenciam bastante esse processo de formação. E aí, a ideia de aliança entre rei e burguesia, botei reticências e uma interrogação. Que aliança é essa? Porque é uma coisa meio estranha. Meio estranha. E por que meio estranha? Porque assim, a burguesia, ela tinha poder econômico. E nesse momento o poder econômico da burguesia crescia ao passo, né, de lá na frente superar o poder econômico da nobreza. De novo, vamos lembrar que existia aquela ideia que antes, na Idade Média, o poder econômico é vinculado à posse da terra, e agora o poder econômico começa a ser vinculado à atividade comercial, à atividade, à construção dos bancos, né, os banqueiros, aquela coisa toda. Então existia ali, né, o acúmulo de capital sendo feito de uma outra forma. Bem, que aliança é essa? É uma aliança pragmática, ou seja, os dois tinham interesse em comum. De um lado, o rei precisava de dinheiro. Por que o rei precisava de dinheiro? Porque precisa manter uma burocracia estatal, ou seja, os funcionários reais. E precisava também desse dinheiro para garantir a sustentação da nobreza. Você tinha a nobreza palaciana, a nobreza que vivia dentro dos palácios. Tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês, existia, né, e é fundamental para a gente compreender a formação dos Estados Nacionais modernos, essa aliança entre o rei e a nobreza de forma orgânica, através dos casamentos. Então você vai ter uma nobreza que quer manter os seus privilégios e vai ser sustentada por esse rei, por esse Estado. Até porque rei e Estado acabam se fundindo. Né? Tem até aquela famosa frase do rei Luís XIV, lei francês, L'État c'est moi. Caraca, aí gostou do francês, hein? Ó, vou repetir, hein? L'État c'est moi, o Estado sou eu. Vou falar dele já, daqui a pouquinho. Então essa nobreza, ela precisava preservar esses seus privilégios, eram privilégios políticos e também privilégios econômicos. E por outro lado, galera, o que é que garante o poder de um rei? Oi? Não ouvi. Larga o celular, presta atenção aqui. Isso aí, um exército. Vamos lembrar que lá na Idade Média você não tem um exército nacional. Agora você vai ter. Você vai ter a construção de um exército que é um corpo real, obviamente, comandado por quem? Quem é o comandante-chefe desse exército? O rei. Sustentado pelo rei. Ou seja, e aí vai fazer tudo em nome do país, e tudo em nome da sua nação. Daí a construção da ideia de Estado-nação, da ideia de nacionalidade, de nacionalismo, de pertencer a uma nação. Por mais que em boa parte dessa construção tenha sido construções artificiais, impositivas. Tá? Então, para bancar esse exército, eu preciso de dinheiro. E aí eu vou pegar esse dinheiro do quê? Da cobrança de impostos da atividade comercial da burguesia. Entenderam? E por outro lado, a burguesia. Cara, a burguesia queria a eliminação das barreiras territoriais, dos pedágios que eram cobrados entre os feudos, queria a unificação das moedas, queria a unificação de pesos e medidas, leis, né, que facilitassem a atividade comercial. Isso tudo para ela, para essa classe social emergente, era essencial para ampliar a atividade comercial e ampliar a capacidade dos lucros. E para o rei era benéfico, porque se a burguesia amplia a sua atividade comercial, e a burguesia nesse momento ela não está preocupada em ter poder político, tá? Para o rei é fundamental, porque se a burguesia amplia a sua atividade comercial, amplia seus lucros, vai ampliar também a arrecadação de impostos. E aí garante uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, uma estabilidade social. Né? Você tem um exército ali ao seu lado para garantir o poder político, você tem a nobreza que vai garantir e vai justificar o poder centralizado nas suas mãos, né? E você vai ter um exército sendo sustentado, né, por essa arrecadação de impostos, assim como a nobreza também, e por aí vai. Então, ó, é uma aliança pragmática e não uma união de classes. Aliás, é um absurdo. Como assim o rei vai se aliar à burguesia? Quem é a burguesia? Eles não têm sangue azul. Nós, nobreza, temos. Você, rei, tem. A burguesia não, pô. São mau caráter, né? São os espoliadores que roubam, né, os outros. Enfim, era mais ou menos essa ideia, essa imagem que se tinha. Tá? Bem,
Observação importante. O Estado-nação formou-se e se consolidou à medida em que as relações políticas de produção que sustentavam o feudalismo, aquele sistema político, econômico, social e cultural que vigora durante toda a Idade Média, se enfraqueciam, embora a nobreza ainda conseguisse manter os seus, isso aí, privilégios, né? Como o controle de alguns tribunais e a cobrança de alguns pedágios. Fechou? Galera, características desse Estado Nacional moderno. Perdão. Primeiro, eu estou falando aí de um poder centralizado e vai dar origem à monarquia absolutista. A monarquia, o modelo de monarquia absolutista, ao contrário das monarquias que nós temos até hoje, né? O caso mais famoso é a rainha da Inglaterra, né? A monarca que há mais tempo governa. Governa não, reina, né? Porque ela não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. O atual é o Boris Johnson. Hoje você tem uma monarquia de caráter parlamentar e à época você tinha uma monarquia de caráter absolutista. O que é isso? O poder ele é concentrado nas mãos do rei. Esse processo de formação dos Estados Nacionais modernos gera a produção de um rei que agora, se antes o rei não governava, não mandava em nada lá na época da Idade Média, agora ele vai mandar em tudo. Ele vai concentrar poder econômico, poder político, poder religioso, em alguns casos, social e por aí vai. Tá? Então você tem uma monarquia de caráter absolutista, né, despótica, autoritária, impositiva e que vai ser justificada religiosamente. Tá? A gente já vai ver isso. A ideia de um território nacional, formação das fronteiras nacionais, daí, e isso é importante para a construção da ideia de nacionalismo, um exército nacional, que nós já falamos, impostos nacionais, leis nacionais, uma língua nacional. Ah, Rodrigo, mas poxa, de repente um local, como eu já falei da Espanha, você tinha outros idiomas. Não importa, se instituiu o castelhano, né, como a língua oficial da Espanha. E aí vamos embora, é aquilo ali que vai acontecer. É aquilo ali que vai ser de fato a língua nacional. Por isso que eu falo para vocês, a construção da ideia de nacionalismo, de muitas formas e muitas vezes, é uma construção artificial, para você construir, para você estabelecer ali um elemento de unidade, de unificação nacional. O que é importante para você criar uma estabilidade política e social nesse processo de formação dos Estados Nacionais modernos. Uma moeda unificada e um sistema de pesos e medidas unificados, fundamentais e essenciais para esse processo todo. E aí, galera, né, o absolutismo, como vocês podem ver aí, como esse conceito, você fala do rei que concentra poderes e pode criar leis sem aprovação da sociedade. Galera, não existia essa ideia de parlamento, essa ideia de constituição, de Carta Magna. Carta Magna, né, e depois o chamado Bill of Rights na Inglaterra, é uma novidade lá da frente, lá do século XVII. Tá? Você não fala de parlamento, você vai ter os conselheiros reais, e aí é o poder da nobreza, especialmente da nobreza palaciana. Tá? Ou seja, você ter ali conselheiros, né, ministros, pessoas responsáveis por setores, mas concentrando o poder sempre, as decisões sempre em quem? No rei. E isso também dava origem muito àquelas tramóias, né, aquelas tramas, né, de espionagem, de tentar derrubar um rei, de envenenar o rei. Aliás, isso era muito comum, tá? Envenenar o filho, envenenar o pai para poder assumir o poder. Isso acontecia muito dentro, né, dessas articulações políticas, é aquilo que a gente fala, né? Os casamentos foram fundamentais para você formar, né, de maneira orgânica essas monarquias nacionais modernas. Ao passo que existia internamente entre eles, né, como diz lá, essa família é muito unida, é mais ou menos isso. É muito unida, mas também é muito oriçada. E como é que ela era muito oriçada? As disputas internas conduziam muito a vida política e social desses estados, tá? O monarca também poderia interferir nos assuntos religiosos, né? Ele vai ser coroado pelos chefes religiosos dos seus países, né? Dos estados católicos, ou então os estados católicos eram papa, né? Isso inclusive vai gerar outros problemas na Igreja Católica, mas são para outra hora, enfim. E as camadas mais pobres bancavam por meio de taxas e impostos, que agora não são cobradas somente mais da burguesia, vai ser cobrada de todo mundo. Tá? Menos de quem? Da nobreza. A nobreza, quando pagava um valor muito pequeno, muito ínfimo. Tá?
Você cria ali aquela sociedade estamental, continua na verdade uma sociedade estamental, né? Só que agora com outras classes sociais. Você deixa de ter aquela ideia de camponeses, de servos, aquela coisa toda, e você tem agora súditos. São os súditos reais, né? Você tem o rei aqui em cima, obviamente, clero, nobreza, burguesia e demais, súditos. E aí são várias pessoas que viviam dentro dessa sociedade. Existia mobilidade? Não. Muito raro um rei dar título nobiliárquico a um burguês. Muito raro. Podia acontecer? Sim. Né? Mas isso esbarrava naquela ideia que a nobreza tinha de ter sangue real, de ter sangue azul, desculpa, e de sentir superior às demais classes sociais. Beleza? Bem, qual é a justificativa disso? A justificativa disso é a teoria do direito divino dos reis. Né? Teoria essa fundamentada por dois franceses, o Jean Bodin primeiro e depois reafirmada pelo Jacques Bossuet. Pela teoria do direito divino dos reis, os reis eram enviados de Deus na Terra, eram figuras simbolicamente míticas, né? Simbolicamente, fugiu a palavra agora, superiores espiritualmente. Então questionar o rei seria questionar isso aí, a Deus. E aí, meus amigos e minhas amigas, quem é que iria cometer a insanidade nesse período de questionar a Deus? Nem a burguesia, nesse período. Então, fundamentar a teoria do direito divino dos reis é importante para você compreender por que esses reis são reis absolutistas e como é que eles conseguem preservar o seu poder durante tanto tempo dessa forma. Ou seja, se lembra que eu falei, vai existir um enfraquecimento econômico e em certa medida político dessa Igreja Católica? Sim, mas existe ainda um poder social muito poderoso e que influencia as mentalidades à época, a ponto das pessoas acreditarem que o rei era um enviado de Deus, era quase que um Messias, ou seja, né, o libertador, e que se pôr contra o rei era se colocar contra as vontades de Deus. Beleza? Gente, é importante que a gente entenda, né, que essa transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, às vezes fica um conhecimento muito fluido para vocês, né? Muito líquido, na verdade. Fala assim, aqui acaba a Idade Média, aqui começa a Idade Moderna. Pera lá, existem elementos de permanência ao longo da história. Então você tem um entrecruzamento aí dessas eras históricas, desses tempos históricos. Tá? Alguns monarcas absolutistas, né? Selecionei 4 para vocês. O Henrique VIII, e aí esse é um caso específico, é a figura que vai constituir lá no século XVI a ideia Opa! Tá errado aqui, tá, gente? No século XVI, tá? Desculpa. Eu até corrijo aqui. Século XVI, o Henrique VIII, que vai produzir lá a reforma anglicana, tá? E na reforma anglicana você tem ali, né, a fundamentação de uma nova religião, onde o chefe da igreja também era o chefe do poder político. Quem? O rei. Então você tem o poder espiritual, né, e o poder temporal unificados. Isso, na verdade, galera, essa teoria do direito divino dos reis se baseia muito naquela ideia lá do Império Bizantino, do cesaropapismo, né, da união entre o poder espiritual, né, o poder religioso, e o poder temporal, ou seja, o poder terreno, o poder do rei. Tá? Então essa teoria do direito divino dos reis se baseia muito nisso. Nesse caso aqui você tem uma unificação completa. A Elizabeth I, rainha da Inglaterra, na dinastia Stuart, o Luís XIV, figuraça, que eu já falei para vocês, né? Vou repetir, l'état c'est moi, o Estado sou eu, ou seja, né, existia ali uma confusão da figura do rei com a figura do Estado, e acaba sendo fundamentado pela teoria do direito divino dos reis, enfim. E o Fernando e a Isabel, que são, né, os reis católicos da Espanha. Você tem outros teóricos do absolutismo, né? Além do Jean Bodin, do Jacques Bossuet, eu destaco mais 2. O Maquiavel, que escreveu a famosa obra O Príncipe, né? Ele falava que era melhor um rei ser temido, o príncipe ser temido a ser amado,
né, porque as pessoas respeitam aqueles que temem, não aqueles que amam. E o Thomas Hobbes, né, que vai criar lá sua principal obra, o Leviatã. Né? O Hobbes falava que os homens, né, no seu estado natural, acabariam, né, jogados à própria sorte, se devorariam. Então era necessário uma ideia aí de um contrato social que vai designar aos reis esse poder de governá-los. Né? E eles seriam súditos desse rei, e isso seria positivo para esses súditos. Tá? Isso aqui cabe numa outra aula para a gente fundamentar isso de forma mais profunda. Tá? Para a galera do ensino médio, vocês aprendem isso também na disciplina de Sociologia. E para a gente fechar, dentro do absolutismo, dentro da formação das monarquias nacionais modernas e da ideia do absolutismo, você vai ter o mercantilismo. O mercantilismo é o nome da política ou prática econômica das monarquias absolutistas europeias. Inclusive, é o mercantilismo que lá na frente vai nortear as grandes navegações, ou o que nós chamamos de expansão marítima e comercial europeia. Galera, obviamente, eu estou falando de um rei que é absolutista, autoritário, é um rei interventor. Tá? E essa vai ser uma das principais características do mercantilismo. A ideia de intervenção do Estado na economia, de diversas formas. Uma forma mais comum e mais usual era a prática do protecionismo alfandegário. Ou seja, criar impostos. Lembra que eu falei para vocês da aliança rei-burguesia, que não é uma aliança de classe, mas é uma aliança pragmática, né? Existiam interesses em comum? Então, quando eu crio um protecionismo alfandegário aí, é a ideia de tentar proteger a economia nacional frente aos produtos que vinham de fora. Tá? Inclusive, isso lá na frente, especialmente no século XVIII, quando você tem a fundamentação do liberalismo econômico, isso vai ser extremamente questionado pelos liberais, a começar por David Ricardo, Adam Smith, aliás, a começar pelos próprios fisiocratas, né? A ideia de metalismo, acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Por quê? São fundamentais para cunhar as moedas. Então, quanto mais ouro e prata tem, mais moedas eu tenho circulando no país. Quanto mais moedas eu tenho circulando no país, maior é a atividade comercial, ou seja, quanto mais ouro e prata eu tenho no país, mais rico esse país é em relação aos demais países que você tem. Beleza? Então, era assim que meio que se media, né, a riqueza desses países. A ideia de balança comercial favorável ou superávit comercial, ou seja, a ideia que eu preciso exportar mais do que eu importo. Né? Isso, inclusive, acaba sendo um estímulo à produção de manufaturas, porque para eu exportar mais, não basta só meus produtos agrícolas, eu tenho que produzir manufaturas, ou seja, produtos que que passam pelo processo de transformação. Né? Ao invés de eu exportar o algodão, eu vou exportar o tecido. Né? A ideia de monopólio. Ora, é uma monarquia absolutista. Então vai ter a ideia de controle sobre as atividades econômicas. E o colonialismo e o pacto colonial estão juntos, né? Colonialismo, aquela ideia de você obter colônias, você expandir o seu território. Né? Você expandir por quê? Porque, na verdade, você vai em busca de outros locais para obtenção de riquezas. E aí, nesses locais, você vai estabelecer uma relação, de novo, de monopólio, que é o que nós chamamos de pacto colonial, aquela relação entre metrópole, quem está dominando, e colônia, quem está sendo dominado. Beleza até aqui, gente? Show de bola? Bem, essa foi a nossa aulinha de formação dos Estados Nacionais Modernos, com a ideia de absolutismo e mercantilismo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que a gente troca a ideia. Tá? Não esqueçam de dar o like ou dislike e se inscreverem no nosso canal. Beleza, gente? É um prazer novamente revê-los. Estou morrendo de saudade. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.